Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News. Num oferecimento também todo especial de Sotelas, assistência de celulares e acessórios. A Sotelas trabalha com conserto de celulares, smartphones e tablets, atualização de software, desbloqueios, troca de telas, manutenção, acessórios, capinhas, películas e baterias. Faça o orçamento ainda hoje com o Ronan. O Ronan, esse entende, hein? Olha o WhatsApp, 99938-7304. Sotelas, assistência de celular e acessórios, em frente à Prefeitura, no centro aqui de Nova Trento. E a Sotelas traz a partir de agora a nossa entrevista do dia, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos que nos acompanham. Psicóloga, vamos falar hoje sobre adoção. Vamos tirar dúvidas das pessoas que nos acompanham e que desejam, de repente, adotar uma criança. Como é que funciona, como é que é esse procedimento para adotar uma criança? Vamos começar nesse princípio aí. Então, o processo de adoção, ele acontece basicamente em 3 etapas, né? Que a partir do momento que uma pessoa ou um casal deseja adotar alguém, eles precisam se dirigir até o fórum na vara da infância para dar entrada no processo de habilitação, né? Então, eles vão levar os documentos pessoais, eles vão ser atendidos pela assistente social forense, pela psicóloga e vão dar início nesse processo de adoção. Aí no que consiste esse processo? Na entrega da documentação, eles vão participar de um curso de adoção, que daí ali vão ser trabalhados diversos assuntos relacionados à adoção. Esse curso é obrigatório. Vão fazer visitas a grupos de apoio, vão fazer visitas a instituições de acolhimento, conhecer um pouquinho mais sobre esse processo e vão passar pelo estudo psicossocial, que é um estudo realizado pela psicóloga e pela assistente social forense. Que esse estudo ele é para verificar também se a pessoa tem condições de adotar. Essas condições elas não estão ligadas a questões financeiras, mas a questões psicológicas, né, sociais, de como essa família se organiza, de como essa família está se habilitando para esse processo. Os motivos que levaram ela a optar pela adoção, então tudo isso vai ser trabalhado pelo psicólogo e pela assistente social, nesse processo de avaliação psicossocial. Depois disso, é encaminhado para o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai verificar a avaliação psicossocial, o cumprimento do curso, todas as etapas anteriores e vai encaminhar para o Judiciário. O Judiciário, então, vai dar o ok ou não, né, para a pessoa entrar dentro da fila de adoção. Ele é um processo um pouco moroso, mas é um processo importante, né? Agora, Samantha, muitos questionamentos do público em relação à adoção. A primeira dúvida de muitas pessoas é a seguinte: por que tem pessoas que demoram muitas vezes 5, 6, 7 anos para conseguir adotar uma criança, mesmo passando por todo esse processo que você colocou, e às vezes tem pessoas que entram, fazem o mesmo processo e de repente 1 mês, 2, 3 já conseguem adotar? Quais critérios são analisados nisso, então? Porque isso acontece, a gente sabe. Sim, acontece. O que vai muito determinar é o perfil da escolha da criança. Se o casal quiser um bebê, ele vai demorar mais tempo na fila da adoção, porque os bebês são poucos que a gente tem disponível para adoção, porque existe um processo antes, que é o processo de destituição de pátrio poder, que é a criança ser destituída da sua família de origem. Muitas vezes esse processo é um pouco moroso, né? Porque se tenta, de todas as formas, que essa família se organize para continuar com seus filhos e para não perder a guarda deles, né? Quando acontece algo muito grave, é feita a destituição de pátrio poder e essa criança está habilitada para adoção. Nem toda criança que está em abrigo está habilitada para adoção, porque muitas não passaram por esse processo de destituição. Às vezes a criança é retirada da família,
para a família se reorganizar e receber essa criança novamente. Quando isso não é possível, é feita a destituição. Também é um processo bem moroso e que demora. Por isso, a gente tem poucas crianças com idades baixas, né, de 0 a 3 anos de idade disponíveis para adoção, que é a idade onde os pais mais procuram, né, porque a maioria dos pais que querem adotar um bebê. E por isso que quem opta por bebê vai ficar mais tempo na fila. Então, a escolha da idade é um fator muito importante, porque se você coloca lá que você quer uma criança de 0 a 3 anos, se tiver uma criança de 3 anos e 2 meses, ela já não vai entrar para o adotante. Ela vai para o próximo, que vai escolher de 3 a 6, por exemplo. Então, a escolha da idade é uma questão bem determinante do tempo de adoção. Existem questões legais também, por exemplo, que não pode separar irmãos. Então, eu quero o bebê, mas esse bebê tem uma irmã de 9 anos, então eu vou ter que adotar os dois, porque eu não posso separar os irmãos. Não importa a idade. Não importa a idade. Então, a gente tem que ver se é possível, se esse casal vai estar preparado para adotar 2 crianças, se é do desejo, se não é. Então, tudo isso o casal vai ter que avaliar na hora desse processo de habilitação. As características da criança também pesam na hora da escolha? Sim. Eu quero uma criança loira, com olho verde, isso, algo assim. Tudo isso é levado em consideração. O casal, na hora do processo, ele vai optar. Se aceita uma criança com algum tipo de deficiência, a cor da pele, tudo isso vai determinar e também vai causar o impacto diretamente no tempo de espera da adoção. Então, Samantha, na hora que a pessoa deseja adotar, se ela não coloca nenhuma característica, idade, é mais fácil. É mais fácil. Eu quero só adotar. O que aparecer, eu adoto, por exemplo. É mais rápido? Sim, é mais rápido. Até acredito que a maioria das crianças e dos adolescentes que estão disponíveis para adoção já tem uma idade mais avançada. E a gente também tem conhecimento de que muitas crianças não conseguem ser adotadas. Muitos adolescentes não conseguem ser adotados. Então vão completar 18 anos no abrigo. O abrigo vai encaminhar eles para a vida em sociedade, para o mercado de trabalho. E essas crianças vão se criar no abrigo mesmo, né? Existe essa realidade no Brasil, que é uma realidade que choca, é triste, né? Porque foram esquecidos, né? Isso, acabaram ficando no abrigo. É um tratamento bom que eles recebem no abrigo. A gente tem abrigos maravilhosos, mas também a gente tem aqueles abrigos que não são tão maravilhosos, né? Tem as duas partes no Brasil. Um abrigo não substitui uma família, né? E acho que isso é um ponto crucial. O amor que uma família pode dar para uma criança, para um adolescente, não vai ter todo esse apoio, todo esse carinho dentro de um abrigo, né? Uma instituição não é uma família, é diferente. Estou conversando com a Samantha Lazarotto Franzói, psicóloga. O assunto hoje é adoção. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos. Aí você chega em casa com uma fome e começa aquele abre e fecha. Da próxima vez é só abrir aqui. Pedidos 10, seu delivery online, com os melhores cardápios de bares e restaurantes, para encontrar as comidinhas que você queria. E você ainda pode acompanhar o seu pedido. Já sabe, chega de abre e fecha. Na hora da fome, abra aqui e escolha. Pedidos 10, rápido e fácil. Fechar? Estamos de volta com o nosso programa, falando hoje sobre adoção, com a psicóloga Samantha Lazarotto Franzói. Samantha, na hora que a pessoa, que é o casal, a família, conseguiu adotar uma criança, ela passa por um período de estágio com essa criança, ela já passa essa criança para o nome dela, como é que acontece esse procedimento pós-adoção? Então, tem um período que é o estágio de convivência, que ele dura em média 120 dias, e ele é avaliado e acompanhado pela equipe do fórum, pelo psicólogo e pelo assistente social do fórum. Esse processo pode ser prorrogado por mais 120 dias, caso não aconteça um vínculo ali, né? Dentro desse processo, se não der certo a adoção, o casal pode optar por não adotar aquela criança e devolver, né, a criança ou adolescente. E findando esse processo, tendo vínculo, é feita a adoção. Então é mudada a certidão de nascimento
e essa criança, esse adolescente passa a ser filho do casal. Então a partir daí não é mais eu vou devolver, né? A gente não tem mais como devolver, é filho como se fosse biológico, tem todos os mesmos direitos, tudo. Então, se não der certo, vai ter que passar por uma destituição de pátrio poder, como uma família biológica passa, quando acontece alguma intercorrência na criação dos filhos, né? Agora, Samantha, uma pergunta que eu vou te fazer, e não sei se isso acontece. O casal adotou uma criança, ficou nesses 120 dias. Acontece do casal ou a família, não quero, vou devolver, ou seja, acontece devolução também de criança? Acontece, acontece, a gente já acompanhou algumas também aqui pelo CRAS, mas geralmente acontece por alguma situação grave que aconteceu ali durante esse processo de conhecer a criança, de verificar algumas questões. Às vezes a família não consegue se adaptar com as questões que a criança traz, porque essa criança, para ela estar num abrigo, ela passou por muita coisa já na vida dela, mesmo que pouca idade. Então, às vezes, esse casal não está ainda preparado suficientemente para lidar com essas questões. Por isso que o acompanhamento psicossocial é imprescindível, o acompanhamento com psicólogos, com até mesmo fazer terapia, esses casais, é extremamente necessário, porque a gente sabe que o afeto, ele transforma pessoas, né? Algumas dessas crianças não sabem nem receber afeto, porque nunca tiveram. Então é tudo uma transformação, né? E tudo isso vai demandar um certo tempo. Paciência, vai ter muitos enfrentamentos, vai ter muitas decepções, mas vai ter muitas recompensas também, né? Porque eu acredito muito no poder que tem o amor, o acolhimento, o afeto e que na transformação das pessoas, né? Eu acho que se a gente não acreditasse que as pessoas mudam, não teria muito sentido trabalhar isso, né? E só que nem sempre o casal consegue superar algumas questões, né? Às vezes é algo além da convivência e daí pode acontecer essa devolução. Agora, Samantha, hoje, mais meninos ou mais meninas que são adotados? Ou independe disso? A maioria da procura por meninas. Meninas. Isso. E a idade até os 3 anos? Acho que uma maioria dos casais que buscam adoção querem já adotar o bebê, né? Nem sempre é possível, o mais difícil, né? Agora, Samantha, então, o procedimento é esse, tem que passar por todos esses estágios aí, e às vezes pode demorar realmente anos, né? Não quer dizer que é de hoje para amanhã, né? Isso, pode demorar anos. Uma gestação a gente sabe que demora 9 meses, né? Sim. Uma adoção pode demorar uma semana, 2, 3 anos, né? Então esse casal vai gestando essa adoção, esse processo todo, por um tempo indeterminado. Pode ser rápido, como pode ser muito moroso. Então tem todo esse processo também, né? De espera, de angústia, de saber se vai dar certo ou não, né? E a questão da adoção também o casal opta. Eu quero uma criança assim, assim, assado, com esse perfil. Na gestação a gente não tem nem como optar pelo sexo, né? Então, quanto menos critério colocar na hora de escolher uma criança, né, para adotar, mais chances de ser um tempo menos moroso. Quanto mais critérios, mais demora. Isso, exatamente. Ok. Samantha, para terminar, algo mais sobre esse assunto, sobre adoção? Eu acredito que é isso mesmo, acreditar no poder, na mudança das pessoas, da família. Existe sim uma fila muito grande de crianças para serem adotadas, de casais esperando uma adoção. Nem sempre essa fila bate por causa do perfil da criança escolhida. Temos crianças para adoção, mas nem sempre elas estão de acordo com o perfil desse casal. Por isso que a conta não fecha, né? A gente tem às vezes mais pessoas querendo adotar do que crianças disponíveis, mas a conta não fecha por causa do perfil da escolha dos casais. Mas se o teu desejo é adotar um bebê, coloca que você quer um bebê. Se o teu desejo é adotar uma criança um pouco maior, um adolescente, vai atrás do que o teu coração demanda e do que você está preparado para receber. Porque às vezes se você quer adotar um bebê
mas pelo tempo de espera você optou por um adolescente, talvez você ainda não vai conseguir lidar com aquele adolescente. Então você tem que estar bem consciente disso, por isso o trabalho da psicologia é muito importante dentro do processo de adoção. Até porque, né, Samantha, para terminar, adotar uma criança não é como comprar algo para sua casa, é um ser humano. Então, exatamente. O maternar e o paternar é muito difícil. Né? A gente tem que parar de romantizar a paternidade, a maternidade e o processo de adoção. Porque não é algo 100% lindo, tranquilo, é difícil, não é fácil. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. A gente tem muito esse costume de romantizar as coisas, né? Como se fosse tudo lindo, e não é, porque tem muitas dificuldades no caminho, né? E essas dificuldades têm que ser faladas, para que a pessoa, quando vai escolher ser pai, escolher ser mãe, escolher, independente da forma de como vai se dar essa paternidade, para que ela entenda todo o percurso que ela vai percorrer. Perfeito. Samantha, obrigado pela sua presença e tenha um bom dia. Obrigada, Hércules, um bom dia a todos. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neutrendinos.